Olá, queridos alunos, estamos mais uma vez com o nosso Educa Live, mais uma aula aqui para vocês, alunos do 8º ano. E hoje nós iremos, nessa reta final que já estamos, estudar o conteúdo, a interpretação de texto à luz de questões do Enem e de provas externas, ok? Vamos à próximo slide. Nós temos aqui, isso foi uma questão de Enem, porém, nada que nós não tenhamos condições de resolver, de responder, se fizermos uma leitura atenta e usarmos também os conhecimentos que nós temos, né? Olhando esse texto aqui, que é um texto misto, nós temos a mistura do texto verbal, que é o escrito, com o não verbal, a imagem. Então nós temos aqui a imagem de uma bruxa oferecendo a maçã. Então, a que história, a que conto essa imagem nos reporta? Né? Qual é aquele personagem que come a maçã envenenada? Então, não vou dizer, acredito que vocês lembram. E aí, a bruxa ela oferece a maçã e a personagem diz: não, obrigada. No segundo momento, temos também uma referência, ao invés agora de oferecer a maçã à bruxa, é a serpente, que nos lembra qual história bíblica, não é? Vamos fazer justamente essa conexão. A serpente que ofereceu a maçã a Eva, não é? E ela terminou que comendo. Mas aqui, supostamente creio que a rainha, não é, está com a coroa, e ela diz, também se nega, ela diz não, obrigada. E em seguida tem um homem, aparentemente um vendedor, que diz: com mais R$10 você ganha um celular. E no último quadrinho mostra claramente a mulher lá caída e a maçã mordida caída ao chão. E ele diz para a bruxa: questão de técnica. Quando ele fala questão de técnica, ora, é um vendedor, não é? Deu aí uma vantagem, certo? Porque com mais R$10 ganharia um celular. Então, o que é que diz aqui as questões? Vamos ver. Não está na frente das questões não, né, Rubens? Essa árvore. Vamos lá. Estamos aqui em clima natalino. Aí temos que ver. Vamos tirar aqui a árvore. Ok. Temos aqui a questão. Que estratégia argumentativa? Uma estratégia argumentativa por quê? Para convencer. Leva o personagem do terceiro quadrinho a persuadir sua interlocutora. Quer dizer, ele a convenceu, persuadiu. Certo? Qual foi a estratégia argumentativa? A alternativa A diz: prova concreta ao expor o produto ao consumidor. Será que esse aqui é o gabarito? É a resposta correta? Prova concreta ao expor o produto ao consumidor. Se fosse este aqui o gabarito, então, no primeiro quadrinho, certamente a pessoa teria comido. Prova concreta ao expor o produto ao consumidor. Quem é a consumidora? Certamente essa aqui. Mas será que só em apresentar isso responde ao que está sendo pedido aqui? Que estratégia argumentativa? Vamos lá. Consenso ao sugerir que todo vendedor tem técnica. Será que todo vendedor tem técnica mesmo? Se fosse assim, todos iriam vender. Letra C. Raciocínio lógico ao relacionar uma fruta
com um produto eletrônico. Relacionou uma fruta com um produto eletrônico. D. Comparação, ao enfatizar que os produtos apresentados anteriormente são inferiores. E letra E. Indução, ao elaborar o discurso de acordo com os anseios do consumidor. Qual é o gabarito? Se você responder que é a letra A, qual é a letra? E. Indução, ao elaborar um discurso de acordo com os anseios do consumidor. Quantos de nós já não fomos a alguma loja, a algum lugar comprar e quando tem, não, você vai ter tal coisa de vantagem, isso nos estimula realmente a consumir, a comprar determinado produto, certo? Então, resposta, letra E. Próxima questão. Também uma questão de Enem para a gente. 6 estados fizeram fila de espera para transplante de córnea. 6 estados brasileiros aproveitaram o aumento no número de doadores e de transplantes feitos no primeiro semestre de 2012 no país e entraram para uma lista privilegiada, a de não ter mais pacientes esperando por córnea. Até julho desse ano, Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte e São Paulo eliminaram a lista de espera no transplante de córneas, de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, no Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. Em 2011, só São Paulo e Rio Grande do Norte conseguiram zerar essa fila. Isso no texto 1. E qual a informação do texto 2? Seja um doador de órgãos. Avise sua família. O que está sendo pedido? A notícia e o cartaz abordam, a notícia e o cartaz abordam a questão da doação de órgãos. Ao relacionar os dois textos, observa-se que o cartaz analisando os dois textos, observa-se que o cartaz ele é contraditório, pois a notícia informa que o país superou a necessidade de doação de órgãos. Será que ele é contraditório? B. Complementar, pois a notícia diz que a doação de órgãos cresceu e o cartaz solicita doações. C. Redundante, pois a notícia e o cartaz têm a intenção de influenciar as pessoas a doarem seus órgãos. D. Indispensável, pois a notícia fica incompleta sem um cartaz que apela para a sensibilidade das pessoas. Você vê que essa letra D ela é até meio que um pouco absurda, porque não é isso que acontece aqui. Então, de todos esses distratores, esse aqui fica muito evidente que não é o gabarito, não é? Porque se eu não tenho esse texto 2, ele vai alterar na mensagem que o texto 1 está passando? Logicamente que não. E a letra E, discordante, pois ambos os textos apresentam posições distintas sobre a necessidade de doação de órgãos. Essa letra E que está absurda mesmo. Então nós temos aí letra A, B e C para ficar mais alerta. E qual é a resposta? Qual é o gabarito? A letra B. Esse texto aqui, o cartaz, ele complementa, pois a notícia diz que doação de órgãos cresceu e o cartaz solicita doações. Ok? Vamos para a próxima questão. Leia o texto para responder a questão abaixo. Os asteroides. Entre Marte e Júpiter, encontramos uma faixa de pequenos corpos, provavelmente originados em explosões planetárias, que gravitam em torno do Sol. O maior destes asteroides pode ser visto a olho nu e recebe o nome de Vesta. Calcula-se em mais de 1.600 o número de asteroides existentes. Novo Atlas Geográfico Mundial, aqui tem a referência. De acordo com o texto, a definição de asteroide é, de acordo com esse texto aqui, o que é um asteroide? A. Corpos formados por restos de planetas. B. Planetas situados entre Marte e Júpiter.
C. Atividade de gravitar em torno do Sol. Ou D. Explosões de gases existentes na Terra. Quem é o gabarito dessa questão? Letra A. Se você olhar direitinho aqui o texto já no início, você já sabe, a questão é porque está em outras palavras. Ó, encontramos uma faixa de pequenos corpos, provavelmente originados de explosões planetárias. Aqui tem corpos formados por restos de planetas. Por que o resto? Logicamente explodiu. Então, resto de planetas. A resposta é a letra A. Próxima questão. Leia o texto para responder a questão abaixo. Servidão humana. Esse texto, logo que eu vi, eu achei interessante, porque ele retrata até o nosso Dia da Consciência Negra, né? Nos leva a fazer uma reflexão. A maior migração forçada da história começou lentamente e acompanhou a expansão europeia de conquista e comércio. Os primeiros escravos africanos chegaram ao Novo Mundo em 1509, mas foram poucos até 1530, quando Portugal, primeira nação europeia a negociar com os reinos negros da África Ocidental, começou a mandar escravos para as plantações de cana-de-açúcar no Brasil. O sofrimento da travessia era imenso. Arrancados das famílias, acorrentados e levados a pé até o litoral, amontoados em barracões para o embarque, a degradação dos escravos não tinha fim. Ficavam semanas, meses, acorrentados em porões de navios, lado a lado com doentes e agonizantes, sem saber que destino teriam. A finalidade desse texto é convencer, informar, divertir ou recomendar. Esse texto ele está tentando lhe convencer de alguma coisa, está lhe divertindo, não é? Eu acredito que para certas pessoas até seria uma diversão ler um texto como esse, não é? Diante de situações e em um país que fomos o último, não é, a extinguir, não é, a escravidão, e ainda há uma certa resistência em aceitar que o racismo ele existe. A finalidade desse texto é letra A, letra B, informar, não convencer. Está trazendo uma informação. Ok? Próxima questão. História do 8 de março. No dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecido situada na cidade norte-americana de Nova York fizeram uma grande greve, ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, tais como redução na carga diária de trabalho para 10 horas. As fábricas exigiam 16 horas de trabalho diário. Equiparação de salários com os homens. As mulheres chegavam a receber até 1/3 do salário de um homem para executar o mesmo tipo de trabalho. E tratamento digno dentro do ambiente de trabalho. A manifestação foi reprimida com total violência. As mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada. Aproximadamente 130 tecelãs morreram carbonizadas num ato totalmente desumano. Porém, somente no ano de 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou decidido que o 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher, em homenagem às mulheres que morreram na fábrica em 1857. Mas somente no ano de 1975, através de um decreto, a data foi oficializada pela ONU, Organização das Nações Unidas. Quando a gente olha para a história, é realmente uma apoteose de maldades. Os escravos são trazidos daquela forma. As mulheres, por reivindicar melhores condições de trabalho, não é? E outras coisas que dignas, são trancadas dentro de uma fábrica e são
incendiadas. Não é? Vamos à questão. A finalidade desse texto é: observe que traz um conhecimento histórico, certo? Então, é informar, fazer humor, defender opiniões sobre o tema ou emocionar. Lógico que a resposta é letra A, traz informações, semelhante ao texto anterior. Segundo o texto, as mulheres da fábrica reivindicavam melhores condições de moradia, era isso que o texto dizia? Melhores condições de estudo, melhores condições de trabalho ou melhores condições de transportes? Essa resposta está no texto, ok? Mas vamos lá, para ganhar tempo. Letra C, melhores condições de trabalho. Queriam um tempo de trabalho correto, queriam salário dignos, porque o homem que trabalhava o mesmo tempo que a mulher recebia um terço, né? Menos da metade até. Então, a resposta é a letra C. Próxima questão. Olha H aí, e ele diz: não é justo que uma mulher trabalhe tanto com um sol desses. E olha que nós acabamos de ler um texto, não é? Fazendo essa referência histórica. Não é justo que uma mulher trabalhe tanto com um sol desses. Olha a condição que a mulher está, não é? O sol quente. E ele diz: por que não faz isso à noite? Infame esse H, não foi? Ao ler o primeiro quadrinho do texto, o leitor, nós leitores, somos levados a pensar que, na sequência, logo após, o texto defenderia as mulheres, B, criticaria as mulheres, C, reclamaria da qualidade do trabalho das mulheres ou D, daria mais tarefas para a mulher. Qual é a resposta? Logicamente, letra A. Não é? Quando você termina de ler, parece até um tom. Olha a expressão da fisionomia de H. Nós pensamos que ele vai defenderia as mulheres. Porém, ele faz o contrário. Né? Mas nós leitores, esperaríamos isso. Próxima questão. O silêncio do rouxinol. Na época de Salomão, o melhor dos reis, um homem comprou um rouxinol que possuía uma voz excepcional. Colocou-o numa gaiola em que nada faltava ao pássaro e na qual ele cantava horas a fio para encanto da vizinhança. Certo dia em que a gaiola havia sido transportada para uma varanda, outro pássaro se aproximou, disse qualquer coisa ao rouxinol e voou. A partir desse momento, o incomparável rouxinol emudeceu. Ficou mudo, não cantou mais. Desesperado, o homem levou seu pássaro à presença do profeta Salomão, que conhecia a linguagem dos animais e lhe pediu que perguntasse ao pássaro o motivo de seu silêncio. O rouxinol disse a Salomão: antigamente eu não conhecia nem caçador, nem gaiola. Depois me apresentaram a uma armadilha com uma isca bem apetitosa e caí nela, levado pelo meu desejo. O caçador de pássaro levou-me, vendeu-me no mercado, longe da minha família, e fui parar na gaiola deste homem, que aí está. Comecei a me lamentar noite e dia, lamentos que este homem tomava por cantos de gratidão e alegria. Até o dia em que outro pássaro veio me dizer: pare de chorar, porque é por causa dos seus gemidos que eles o mantêm nessa gaiola. Então decidi me calar. Salomão traduziu essas poucas frases para o proprietário do pássaro. O homem se perguntou: de que adianta manter preso um rouxinol se ele não canta? E lhe devolveu a liberdade. Vamos às questões. O fato que gera o conflito na história conflito é aquela parte do texto em que há um problema. Tem ali uma dificuldade. Então, qual foi o momento que começou o conflito? Letra A. Possuía uma voz excepcional.
B. Ter emudecido. C. Ser um rouxinol. D. Encantar a vizinhança. Quando é que começou um problema aí, qual é a resposta? Opa! Letra B. Ter emudecido. Quando ele parou de cantar, aí começou um problema para ser resolvido. O bom é que se resolveu o rouxinol sendo solto. Segundo, aqui. No trecho, cantava horas a fio para encanto da multidão. A expressão horas a fio tem o sentido de vez em quando, durante muito tempo, pousado em um fio, sem cobrar por isso. A, B, C ou D. Se você respondeu letra B, você está correto. Durante muito tempo. A decisão de não mais cantar, comunicada pelo rouxinol a Salomão, que a traduziu para o homem, teve como consequência o homem A. Não entender a tradução, B. Ficar desesperado, C. Libertar o rouxinol, D. Silenciar o rouxinol. Essa está na cara. Qual é a resposta? A letra C. Libertou o rouxinol. O trecho do texto que contém uma opinião, lembra daquela aula sobre fato e opinião? Opinião é uma coisa pessoal, não é? Que eu estou dando uma aula aqui para vocês, isso é um fato. Agora, se você vai achar a aula legal ou não, vai ter alguém que vai gostar, outras pessoas não gostarão, e aí são a opinião delas, ok? O trecho do texto que contém uma opinião é: na época de Salomão, o melhor dos reis. B. Pediu que perguntasse ao pássaro o motivo de seu silêncio. Isso foi um fato. Comecei a me lamentar noite e dia. E lhe devolveu a liberdade. Então, eu tenho uma opinião, letra A. Vê aí se é mesmo correto. Na época de Salomão, o melhor dos reis. Então, ele foi o melhor dos reis para algumas pessoas. Porém, para outra pode ser que não tenha sido. Então, aqui é onde está a opinião. E para finalizarmos, certo? Em homenagem, certo? Trazendo essa lembrança, não é, triste e que nos deve levar à reflexão, não só do que aconteceu, não é, da vida dos escravos há séculos, mas também pelo que tem acontecido, né, contemporaneamente, no momento, né, em que nós vemos pessoas negras ainda sendo assassinadas, sofrendo preconceito só apenas por uma questão de cor. O fato de uma cor, uma pele mais escura ou mais clara não faz de você ou de mim melhor um que o outro. Então, tem esse pensamento aqui de Macota Valdina que diz: não sou descendente de escravos, eu descendo de seres humanos que foram escravizados. Fique com Deus, até a nossa próxima aula, façam as atividades e até a próxima.